Olá, mulherada! Sejam bem-vindas ao nosso programa, A Jornada do Emagrecimento. Aqui você vai ficar por dentro de tudo sobre como emagrecer sem dietas malucas, sem sofrimento e de um jeito que funciona no dia a dia. Nessa aula de hoje você vai entender tudo sobre efeito sanfona, as causas, o principal erro que leva ao efeito sanfona e como evitar o efeito sanfona. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Nésio, sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino e o tema da nossa aula de hoje é o segredo para evitar o efeito sanfona e se manter magra para sempre. Isso é o principal, hein, mulherada? Bora emagrecer, mas bora manter. E para a gente começar, vamos entender um pouco sobre o que é o tal efeito sanfona. Eu tenho certeza que você já ouviu de alguma amiga muito próxima, alguma parente, né, falando que tá cansada de tentar emagrecer, porque até consegue emagrecer, mas depois o peso volta todo. Então a pessoa perde peso, depois ganha peso, perde peso, depois ganha peso. E às vezes a gente até nota isso, né? Você encontrou com alguém que você não via há algum tempo, a pessoa tá super magra, você fala, meu Deus, o que você fez que você tá tão magra assim? A gente assusta, né? E a pessoa tá toda feliz, a autoestima lá em cima, conta pra você que fez alguma dieta ou até mesmo usou algum medicamento e que tá super feliz, conseguiu emagrecer. E aí, depois de um tempo, você encontra essa pessoa de novo e essa pessoa tá como antes. Ela já tá gorda novamente, já ganhou todo o peso que ela perdeu e às vezes até mais. Já aconteceu isso com vocês? Já encontraram alguém assim, nesse esquema de estar magro e daqui a pouco já voltar ao peso? Então, esse é o efeito sanfona, né? Então, são ciclos repetidos de perda e reganho de peso. Então, aquela pessoa que perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. E quando a gente fala de efeito sanfona, a gente está falando do mesmo peso que a pessoa perdeu e às vezes até mais, né? Então, às vezes a pessoa perdeu 10 quilos, dali a pouco ela já recupera os 10 quilos e às vezes vem mais 2 de brinde. Então esse é o efeito sanfona, né? Quando a gente iguala o peso que a gente perdeu ou até mesmo um pouquinho a mais, tá? Estudos mostram que 30 a 50% das pessoas que perdem peso recuperam esse peso em um ano, gente. É muita gente que perde peso para em um ano já tá com aquele peso de novo, concordam comigo? E piora, quando a gente pensa em dietas muito restritivas, esse número aumenta. De 70 a 95% das pessoas que perdem peso reganham peso. Então, é um fator importante quando a gente pensa em emagrecimento que precisa ser dito, tá? Para vocês entenderem um pouquinho sobre efeito sanfona, eu quero que vocês imaginem as nossas células de gordura, né? Então, pensem que o nosso corpo está cheio das células de gordura, que são os nossos adipócitos. E esses adipócitos, imaginem eles como bolinha. Conforme a gente vai ganhando peso, esse adipócito vai, aumentando de tamanho, vai dando volume. E aí que a gente percebe no corpo, né? Então, a barriga aumenta, o braço aumenta, a bochecha aumenta, a perna aumenta, tudo aumenta. Quando a gente emagrece, o que acontece com essa célula de gordura? Ela vai murchando. Então ela murcha, fica pequenininha, bem pequenininha. E a gente percebe no corpo também. Então o corpo já tá mais magro, o bracinho mais fino, a cintura fina, a autoestima melhora. A gente conseguiu emagrecer. Mas o detalhe é, essa célula de gordura, ela não vai embora, minha gente. É isso mesmo. Ela é sua. Então, o que acontece com a célula de gordura? Ela fica adormecida, quietinha no seu corpo. Só que uma vez que você já inchou ela já estava grande, fica muito mais fácil para essa célula adormecida reganhar peso. Então, é muito mais fácil a gente ganhar peso pela segunda vez do que pela primeira. Então, esse fator, ele é muito importante, porque a célula de gordura, ela não vai embora, ela só está adormecida. Então, guardem essa informação, porque a gente vai usá-la mais pra frente. Mas é legal vocês irem imaginando isso, tá? E por que é tão importante vocês entenderem
o que causa e principalmente como evitar o efeito sanfona. Porque, juro por Deus, gente, eu quero que todo mundo aqui consiga emagrecer. Mas eu quero mais ainda que você consiga se manter magro, porque é aí que está o resultado. Vocês concordam comigo? Você corre o risco de jogar todo o seu esforço, todo o seu empenho, toda a sua conquista no lixo. Não é isso que eu quero para você. Eu quero que você consiga emagrecer, mas mais que isso, eu quero que você consiga se manter magra. Porque esse é o real resultado do emagrecimento. É a pessoa que mantém resultado. Que não importa onde você encontra essa pessoa, ela tá sempre com o mesmo corpo, né? Imagina você toda bonitona, toda gatona, na roupa que você queria usar. Tá toda feliz, autoestima lá em cima. E aí, dali um mês, já tá de novo sem vestir a roupa, já tá mal de novo, sem energia. Gente, não é isso que a gente considera como um bom resultado, não. Um bom resultado é manter o peso que conquistou. E para isso, é importante a gente entender tudo sobre efeito sanfona. Só que eu preciso ser muito sincera com você. Se você não souber como evitar o efeito sanfona ou se você simplesmente ignorar o efeito sanfona, grandes chances de você cair nele. Então, fica aqui comigo até o final para você saber como evitar esse reganho de peso. Essa pode ser a sua fórmula mágica do emagrecimento, é aquilo que ninguém te conta. E agora eu quero te contar o principal erro que leva ao efeito sanfona. Já parou para pensar por que tem tanta gente assim que emagrece e depois ganha peso, emagrece e depois ganha peso? Por que é tão fácil assim as pessoas ganharem peso, sendo que elas acabaram de sair de um processo, né, ou de dieta, ou de medicamento? O que acontece de fato? Qual que é o erro dessas pessoas para não conseguirem sustentar esse emagrecimento? Parou para pensar? Como eu sou muito curiosa, eu vou até tomar um gole de água aqui. Enquanto você pensa nisso, vai ali nos comentários para mim e escreve o que você acha que é o principal erro. O que leva ao reganho de peso? Quero saber a sua opinião. Vai, eu vou te dar um tempinho. Escreve lá para mim. Escreveu? Gente, o principal erro que eu vejo na prática é a pessoa se esforçou horrores, conseguiu chegar no corpo dos sonhos, no peso dos sonhos, está vestindo a roupa dos sonhos, a roupa que ela sempre quis. Ela entende que esse fato é um evento. E que acontece depois do evento? O evento acaba. Então é como se a pessoa conquistou tudo isso, agora, a partir de hoje, eu posso voltar a comer tudo que eu quiser. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela é uma nova pessoa, né? Então ela tá num corpo novo, vestindo roupas lindas, maravilhosas que ela sempre quis. Só que ela volta a ter os velhos hábitos. Então ela volta a se alimentar de qualquer forma. Ela volta a ser uma pessoa que não faz exercício físico. Ela volta a comer açúcar toda hora, fritura, um monte de porcariada. O que vai acontecer com essa pessoa, gente? É matemática simples aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Pensem em uma pessoa endividada. Essa pessoa endividada, ela conseguiu sair das dívidas. Depois de muito trabalho, ela conseguiu se organizar financeiramente, conseguiu sair das dívidas. Mas se essa pessoa, ela não mudar de comportamento, ela volta a se endividar. Concordam? Para pensar aí. Talvez você até conheça alguém. Se ela não mudar o comportamento dela, não importa se ela está ganhando mais, se ela está ganhando menos, mas ela vai voltar na mesma situação. E aqui na questão de efeito sanfona é a mesma coisa. A gente tem muito esse ponto comportamental. Então, se você não entender que
para você sustentar um corpo novo, um corpo magro, uma autoestima maravilhosa, você precisa de um novo comportamento, você perde seu resultado. E eu não tô falando de nunca mais poder comer nada, de nunca mais sair da dieta, porque é isso que a gente escuta, né? Mas eu vou ter que viver de dieta pro resto da minha vida. Mas eu nunca mais vou poder comer nada fora, eu nunca mais vou poder viajar e curtir com os meus amigos. Não é isso. Não é isso. Entenda só. Quando a gente quer emagrecer, a gente precisa gerar um déficit calórico, né? Então, eu preciso de uma dieta com restrição calórica, eu preciso aumentar gasto metabólico. Por quê? Para gerar déficit calórico e eu conseguir emagrecer. Quando eu quero manter peso, eu não preciso mais desse déficit calórico, porque eu não quero mais emagrecer. Mas eu tenho que tomar cuidado para não fazer também superávit calórico, né? Ou seja, comer mais calorias do que eu precisaria para manter. E aí que entram estratégias. Então você vai poder sair do plano alimentar, você vai poder sair da dieta. E no meu ponto de vista, você deve sair, não é só que você pode, você deve. Porque, gente, convenhamos, ninguém consegue viver numa bolha fechada por muito tempo, né? Eu entendo que a vida ela vai ter esses momentos de confraternização, esses momentos de viagem, esses momentos pontuais, que você deve sim sair, né, do plano alimentar, que você deve sim se permitir comer coisas que você ama, enfim. Mas entenda que não é a base. Isso aí é pontual. A base, ela precisa continuar sendo boa. Vocês estão entendendo o X, gente? O X da questão? A base, ela precisa ser saudável. Você precisa mudar hábitos alimentares. Então, a sua alimentação, ela é o ponto mais importante para que você não reganhe peso. O que você vai fazer pontualmente, eventualmente, gente, isso não anula o que você está fazendo de bom. Né? Isso daí complementa, isso aí te dá fôlego para manter essa vida, porque você não está mais em dieta de emagrecimento, você está vivendo agora, você está em manutenção de peso. Mas se você não entender que não é oba-oba, você vai ganhar peso tudo outra vez. Então entenda que é diferente, porém você precisa mudar a maneira como você pensa. Outro ponto de atenção aqui para efeito sanfona são dietas muito restritivas. Então, existem pessoas que vivem a vida fazendo dietas extremamente restritivas. Comem cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. E o que acontece, gente? Isso deixa o seu metabolismo lento. Então, o metabolismo começa a ficar lento, você começa a ter aumento de fome, diminuição de saciedade. A pessoa até emagrece pontualmente, mas o corpo está lutando para recuperar aquele peso. Agora, olha isso. Para o nosso corpo, o peso antigo, antes de emagrecer, é um peso que ele considera como seguro. E o novo peso após emagrecimento vira uma ameaça. Mas por que isso, Paty? Eu ouvi dizer que emagrecer é saudável, que faz bem para a saúde. Sim, mas acontece que no emagrecimento, a gente queima o potinho mais precioso do nosso corpo, que é a gordura. Então você queima o estoque mais valioso. É o estoque que o nosso corpo queima em último caso, em um caso de emergência. Então, como você emagreceu bastante, queimou gordura, o corpo ele entra em estado de alerta. Opa, esse peso aqui não tá legal, porque me custou toda a minha reserva. Então, automaticamente, o nosso corpo começa a liberar hormônios que aumentam a fome, que diminuem nosso metabolismo e que facilitam esse reganho de gordura. Entenda que o nosso corpo, ele vive em modo de sobrevivência. A função do nosso corpo não é estética. A função do nosso corpo é nos manter vivos. Né? Então, ele precisa garantir que a gente esteja ali funcionando, que estejam todos os órgãos funcionantes. E para isso, ele precisa de energia, né? A energia que vem dos alimentos. Então, se a dieta começa a ficar cada vez com menos caloria, mais restritiva, o metabolismo começa a diminuir. Deu para entender que isso também é fisiológico? E aí você precisa entender que saber evitar o efeito sanfona também faz parte do emagrecimento. Justamente para que você não emagreça hoje
e engorde amanhã. Então, se você quer um resultado de emagrecimento consistente, é fundamental saber evitar esse efeito sanfona, saber evitar esse reganho de peso, é conquistar um resultado e se manter com esse resultado. Agora a pergunta que não quer calar. Mas, Paty, você disse que o efeito sanfona é fisiológico. Como que a gente vai evitar um efeito fisiológico? Vai, gente, diz que vocês já estão ansiosos por essa resposta. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma. Então, a gente também tem que agir na parte fisiológica. O principal, o que os estudos mais indicam que dá resultado. Para cada quilo perdido, o ideal é que você mantenha esse peso por pelo menos um mês. Ou seja, se você perdeu 10 quilos, você precisa manter esse peso por pelo menos 10 meses, tá? Por quê? Porque os hormônios, eles estão todos bagunçados. Da mesma forma que a gente estava acostumado a se sentir seguro antes, o nosso corpo ele vai se adaptar novamente com o novo peso. Mas para isso, você precisa dar tempo para ele, né? E saber que talvez você sinta um pouco mais de fome, saber que é importante, como ele vai diminuir o metabolismo, aumentar o metabolismo. E aí usar as estratégias para isso. Então, se você já sabe que vai aumentar a fome, a gente precisa pensar em um plano alimentar que tenha como parte do protocolo controle de saciedade, né? E aí entra a ingestão de proteínas, a ingestão de gorduras saudáveis. Então, a gente precisa de uma dieta balanceada para essa fase de manutenção. Deu para entender? Então a gente vai jogar com a mesma moeda. Já que o nosso corpo ele vai devolver na parte fisiológica, a gente vai entrar também com a parte fisiológica. Então a gente precisa saber que para manter um corpo novo, um corpo mais magro, bonito, saudável, a gente também vai precisar de novos hábitos. A gente não pode voltar aos hábitos antigos, porque eu já falei para vocês que esse é o principal erro, e a gente precisa conseguir hábitos saudáveis sustentáveis. Então você vai se permitir de vez em quando, mas os hábitos precisam ser saudáveis. Então a gente precisa de uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, proteínas, oleaginosas. A gente precisa parar de enxergar o emagrecimento como fim. Não é o fim, é um processo. Então você ainda tem que ter controle. E para você conseguir esse controle, é muito importante que você se pese. Tem gente que conseguiu emagrecer, está se sentindo bem, não se pesa mais. E aí o que acontece? Se ganhou ali 300 graminhas, não vê. Mais 300 não vê. Mais 300 não vê. A hora que a pessoa dá conta, ela já engordou tudo de novo. Então, para você conseguir manter peso, você precisa também ter esse controle, né? Então, além de manter a alimentação saudável, você precisa controlar seu peso. Você precisa, de repente, fazer fotos. Faça um compromisso com você de todo mês ou a cada 15 dias você se pesar, você fazer foto de biquíni, porque é ali que a gente vai pegando os erros. E quando o erro é pequenininho, gente, é fácil de recuperar. O problema é quando o erro virou um erro grandão, né? Que é o efeito sanfona, da pessoa ganhar tudo outra vez. Mas você para e pensa, gente, a pessoa não percebeu que estava engordando, não? e é natural isso, porque a gente vê que está ganhando, mas a gente vai se escondendo. A gente já não põe aquela roupa que estava colocando, a gente não quer tirar foto de biquíni, a gente começa a se esconder, a gente é safado, porque lá no fundo a gente sabe. Então você precisa ter esse compromisso com você mesmo, né? De ter esse controle, de se pesar, de fazer as fotos, de se permitir enxergar os erros. Tá bom? E aí, mulherada, eu preparei aqui um guia para vocês, para ajudar vocês todas aqui no meu canal a evitarem o efeito sanfona. Então eu vou até falar ele, depois eu vou fixar aqui para vocês nessa aula para facilitar para vocês, tá bom? Então, bora lá, ó. Então, checklist, o primeiro item é entender a fisiologia, entender que tem essa questão que eu expliquei para vocês que vai ser fisiológico. Então, que o corpo ele vai tentar voltar ao peso antigo, que os hormônios eles vão mudar depois do emagrecimento,
que a gordura é o estoque mais valioso do corpo e que o corpo fica mais eficiente para engordar após dietas restritivas. Entenderam que é importante vocês entenderem isso, tá? Esse entendimento, ele traz consciência, né? Então, quando a gente entende o porquê que a Nutri está falando para a gente seguir o plano alimentar, para a gente conseguir manter o peso, você fica mais consciente. Segundo item, mantenha o novo peso pelo tempo necessário. Então, que nem eu falei, para cada quilo perdido, manter esse peso por pelo menos um mês. Então, se você perdeu 6 quilos, você tem que ficar mais 6 meses com esse peso. Porque isso vai dar tempo para os hormônios se calibrarem, vai dar tempo para o metabolismo se organizar. E vai permitir que o seu corpo entenda que esse novo peso, ele também pode ser seguro. Ter uma boa base alimentar diariamente, gente, isso aqui é muito importante, eu acho que ficou bem claro, né? Mas aí algumas dicas aqui para vocês, então, sempre começar o dia com refeições que dão saciedade, porque isso vai te ajudar a manter o dia inteiro sem compulsão alimentar. E quando a gente pensa em uma alimentação que dá saciedade no começo do dia, a gente está pensando principalmente aqui na proteína. Tá? Então, começar o dia com ovos, com queijo, com iogurte. Proteína presente em 3 ou 4 refeições ao dia. Fibra presente em todas as refeições. Lembrando que as fibras você vai encontrar nas frutas, verduras, legumes, sementes. Priorizar os alimentos minimamente processados. Ou seja, né, dar preferência sempre para o mais natural. Fruta, verdura, legume, gente, o que é alimento a gente conhece, a gente sabe o nome. Não caiam nessas pegadinhas de ficar comprando tudo que é fit, tudo que é saudável, porque quando você vai ler o rótulo, muitas vezes você se assusta. Então, se quer comprar algum alimento ou outro, é preciso saber ler o rótulo. E eu vou fazer uma aula depois sobre isso para vocês também, tá bom? Mas garantam que vocês estão comendo comida de verdade. Que mais que eu coloquei aqui para vocês? Criar horários fixos para as refeições, né? Então, evitar de comer quando tiver fome, quando der. Não, gente, ainda é um protocolo de manutenção, mas ele é fundamental. Então, se organizem, saibam o horário que vocês vão fazer o café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, vai ter ceia, não vai ter ceia. Porque isso te traz clareza sobre a sua dieta. Então, mesmo se você for sair de casa, se você tiver um compromisso, você consegue se organizar e ter as opções com você ou consumir alguma opção onde você estiver. Mas você tem que ter clareza, porque senão a gente começa a andar no mesmo ritmo que a gente estava lá atrás, tá? Evitar esses picos de fome. Como que a gente evita pico de fome? Fazendo as refeições completas, né? Então, caprichar bem no consumo de proteína, caprichar no consumo das fibras, lembrar da mastigação. A mastigação ela é fundamental para trazer saciedade. Também vou fazer um vídeo só sobre isso para vocês, mas é muito importante. A gente já tem vários estudos que mostram que o fato de mastigar, a gente manda mensagem para o cérebro de que está comendo, e isso dá mais sensação de saciedade, né? Então, quando a pessoa come muito rápido, tem estudo que mostra que a pessoa come o prato inteiro e às vezes repete. E se a pessoa mastiga, às vezes ela não dá conta de comer a comida que está no prato. Faça o teste com você. Observa quando você está presente, se alimentando, mastigando. Veja como que a saciedade ela começa a aparecer antes. Diferente de quando você está comendo com pressa, na frente da TV, quando você não está presente de fato na refeição, tá? Hábitos que sustentam o peso. Consumir água ao longo do seu dia. Parece ridículo a gente ter que falar sobre isso aqui, mas é necessário, é o que eu vejo na prática, no dia a dia. As pessoas se esquecem de consumir água e muitas vezes elas confundem sede com fome. Sabia disso? Que é possível? Muitas vezes você começa a procurar um monte de coisa para comer e na verdade você está com sede, mas você nem sabe disso. Então, calculem a sua necessidade de água ao longo do dia. Você vai calcular 35 ml por quilo de peso. Então, você vai fazer, se você pesa 60 quilos, você vai fazer 60 vezes 35. Vai te dar a quantidade diária que você tem que beber ao longo do dia inteiro. E aí, você distribui isso ao longo do dia.
Lembrando que nessa quantidade de água, você pode considerar chás também, água saborizada, certo? Dormir o suficiente. O fato de dormir também é fundamental para você manter o peso. A gente já sabe que tem a parte hormonal envolvida durante o sono. Então entra como um hábito que te ajuda a manter peso. Evite de virar a noite sem dormir. Tente se programar, colocar algum horário máximo para você ir deitar. Observar se está de fato tendo uma boa noite de sono, porque isso influencia muito também. Treinar, se movimentar regularmente. Gente, isso aqui é dica de saúde, inclusive, não só para manutenção de peso, né? Mas pensando aqui na parte fisiológica, como a gente falou, que o metabolismo ele tende a diminuir depois de um grande emagrecimento, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que usar as nossas armas. Como que a gente pode aumentar o metabolismo? Com treino. Então, para te ajudar, para você não ficar sofrendo para manter peso, é muito interessante que você coloque exercício físico na sua rotina, tá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para vocês. Ajuste de mentalidade. Então, não encarar o emagrecimento como chegada, mas como processo. Entender que é tão importante manter quanto perder. Aceitar que algumas mudanças são para a vida. Então, gente, emagrecer é uma escolha. Você está escolhendo emagrecer e isso precisa ser para a sua vida, você tem que conseguir sustentar isso. Não buscar perfeição, mas sim consistência. Então evite de estar sempre perfeito, nunca erra, não. É o que eu falei lá atrás, você pode se permitir, você deve se permitir, mas é a consistência que vai te levar mais longe. Então é saber que a base ela é importante, uma base saudável, para que você consiga pontualmente dar aquela escapadinha, tá? Então eu fiz esse checklist aqui para vocês, vou colocar ele anexado aqui na aula, depois até se alguém quiser eu posso mandar também, mas é muito legal de você ter isso visível durante todo o seu processo de emagrecimento. Quanto mais clareza você trouxer para o seu processo, quanto mais consciência você trouxer para o seu processo, mais resultado consistente você terá. Combinado? Bom, meninas, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero do fundo do meu coração que vocês coloquem em prática, vocês vão ver que muita coisa vai mudar na realidade de vocês. Eu vou colocar o checklist no final, depois desse encerramento eu vou colocar para vocês. Cheguem até o final, printem, tenham em mãos, porque é um material que vai ajudar e muito, eu tenho certeza disso, tá? Aproveitando, se você não me segue no Instagram, no YouTube, começa a me seguir, lembra de ativar as notificações para você estar sempre por dentro de tudo. Vem muita coisa boa, agora a gente está com esse programa que é a Jornada do Emagrecimento. A gente também tem as lives ao vivo toda quinta-feira, às 7 horas da manhã. Eu de você não perderia. Tem muito conteúdo bom, conteúdo de qualidade e eu tenho certeza que vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!